quando a gente vai falar das emoções positivas, você não tem área nenhuma. Gera um humor ruim. Simples assim. Tá? Deve ser ele vai na média, né? Vai na média, no que já é esperado, né? É abaixo da média. Não consegue. Então, assim, ele é ruim em todas as esferas. Não é só que ele vai no caminho do meio. Ele é ruim pra criar beat, ele é ruim pra criar uma coisa maior, ele é ruim de tudo. É um dos. Porque é muito mais difícil, não é simplesmente por uma questão de. É porque o humor precisa ser mais transgressivo. Tem tudo isso. Olha, eu acho que o humor serve pra duas coisas. Eu tenho uma tese sobre isso, que eu tô usando na minha vida, que é a seguinte, ó. Tudo aquilo que a gente vai fazer de novo, a gente de alguma maneira tem que fazer com algum nível de diferença para que você tenha que pensar na hora. Tipo assim, alguém pergunta para você, a pergunta que faz toda vez, mas a inteligência artificial vai adquirir consciência? Você já me perguntou isso umas 35 vezes. Exato. Toda noite antes de dormir eu falo, Álvaro, como estamos com isso daí? O perigo ainda existe ou não? Então pode dormir tranquilo. Figura. Não. Mas enfim, aí qual que é o segredo? Eu acho que é você olhar e falar, putz, deixa eu encontrar outro caminho sobre isso, outra visão para responder a mesma coisa, quase a mesma coisa de sempre, mas é um outro caminho para ver, por exemplo... Uma outra abordagem. Eu diria outro caminho mesmo narrativo, porque às vezes você tem... você quer dizer a mesma coisa de outra forma? Não ver outra perspectiva. Não, às vezes não tem tanta perspectiva assim. De outra forma, então, por exemplo, assim, uma coisa é você começar linearmente falando, olha, a inteligência artificial funciona assim, 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 a consciência funciona assim, eu acho que os caminhos são paralelos, eu não sei que isso é um caminho. Outra coisa é dizer assim, consciência é não sei o quê. Ela, no mundo da inteligência artificial, surgiu como uma discussão não sei aonde. A outra diz assim, a inteligência artificial como consciência está na ficção desde não sei quando. São caminhos para você começar e depois ligar o seu semi-automático, entendeu? Mas o humor é isso daí também. Eu acho que você precisa ter essas rotas. É tipo solo, entendeu? A escolha do tema, assim. Eu vou falar sobre um tema difícil, por exemplo. Vou falar sobre liberação de drogas. Eu já entro de cara, eu posso fazer um personagem totalmente contrário, que fala assim, eu acho absurdo pessoas, não sei o que, eu posso fazer tudo a levar que eu tô falando contra a liberação de drogas e tô falando a favor. Tem vários caminhos, né? Sim. Não, e também tem aquela coisa assim, você escreve uma determinada piada lá, um set e tal, e você faz daquele jeito. Se você tiver inteiro na entrega daquele set, você também estiver pensando sobre ele na hora que você está falando... É disso que eu tô falando. É bem possível que você inclua novidades esse é o ponto, ali, esse é o negócio. Entendeu? Agora, se você faz no automático, entendeu? Se você vai repetindo, você vai cansando de repetir aquilo. E eu tenho uma tesezinha aqui, tem isso daí... O público percebe. Então, eu acho que tem um negócio do público, e minha tese é que tem um quê de, assim, o público gosta de ver muito, entre 1000 aspas, sofrer. Na verdade não é bem sofrer, o público quer ver aquele risco, quer ver você no risco. Então, o negócio de você pensar antes, assim, milissegundos antes de você entregar, tem isso, putz, pode rolar um erro, é tipo mágico, pode rolar alguma coisa, né, o malabarista, e essa tensãozinha é intuída. E aí isso atrai a atenção das pessoas e por causa dessa atenção, aí elas estão mais junto e aí quando você joga punchline, fica mais engraçado. Você tá falando aí, eu tô pensando aqui no caso do teatro, por exemplo, que o cara vai montar uma peça Shakespeare, uma coisa assim, Nelson Rodrigues, pessoas que as palavras estão colocadas ali da maneira mais correta possível e o ideal é o cara conseguir fazer o que o maravilhoso que você está dizendo, tem esse agora o que acontece, como é que o cara vai se manter vivo numa temporada de um teatro, de uma peça brilhante, olha que bom que a gente está aqui, uma peça todo dia. O cara tem que estar atento àquelas palavras que ele está falando, entendeu? Para que aquilo faça sentido para ele. Se fizer sentido para ele, ele consegue passar o sentido para outra pessoa. Se aquilo é só um texto decorado, as pessoas também vão voar, né? Então eu acho que às vezes não necessariamente você precisa mudar o texto. Você tem toda a razão. Total. Um exemplo no caso da comédia que a gente vê isso, tem um especial do Chris Rock, justamente aquele que a gente estava falando. Quando quiserem colocar algum vídeo, vocês me falam, tá? A gente tem algumas coisas separadas aí. Tem um vídeo do Chris Rock aí que daqui a pouco a gente pode colocar, que é uma coisa curiosa, que é o seguinte: você vai ver que o vídeo acontece, ele fala linearmente a história,
e ele é editado em diversos lugares. Você vê pela roupa do cara, pelo verdade. público, não sei o que e tal. E o texto vai fluindo. Não é que ele pegou um áudio e foi botando em cima, não. É porque ele fazia exatamente daquela forma. Mas ele estava lá, ele estava presente a um ponto tal que quando ele junta as coisas todas, não fica desigual, né? Até a respiração, Maravilhoso a virada isso. de rosto, Maravilhoso. tudo igualzinho. A gente podia mostrar tem para um as lance pessoas que... o que é isso. Que inclusive ele vai falar sobre um tema que é bem curioso, que é o seguinte, que ele vai falar sobre racismo, e hoje em dia o que acontece assim, é um tema muito sensível. Então assim, às vezes a piada é boa, mas as pessoas, por ele estar falando de racismo, as pessoas já acham que é uma piada racista. Não, é uma piada sobre o racismo. E não essa é uma confusão né? muito comum, né? Sobretudo em pessoas menos inteligentes, né? Que não é difícil às vezes captar, né? Então a pessoa acha que tirar o sarro do racista é fazer a piada racista. É difícil separar isso quando... Acho que precisa ter um nível intelectual mínimo. Obviamente tem um lance psicológico total, uma sensibilidade. Mas tem também um lance de inteligência, de capacidade interpretativa sobre a intenção alheia, né? E o engraçado, se a gente pensar do ponto de vista do cérebro, olha que interessante. A gente tem áreas muito específicas, como por exemplo a amígdala, que são claramente ligadas a experiências negativas. Claramente ligadas, tá? Por exemplo, medo claramente. A ansiedade tem circuitos relativamente bem definidos. Quando a gente vai falar de depressão, a gente tem um conjunto de sintomas, e aí você tem um conjunto de áreas, mas é uma coisa relativamente bem definida. Eu consigo descrever, falar, funciona assim, assado e tal, assim a pessoa com depressão. Quando a gente vai falar das emoções positivas, você não tem área nenhuma. Ninguém fala assim, tem a parte do giro do símbolo que é importante, mas você já ouviu alguém falar de giro do símbolo? Não. Mas a amígdala sim. Sim, claro. Entendeu? Olha que coisa louca. Porque as emoções positivas, até pela construção, como elas funcionam na sociedade, elas são muito mais sutis, a gente dá menos valor, elas são muito mais de circuitaria. Ou seja, você tem múltiplas áreas conectadas e uma forma de funcionar muito mais difícil de você elaborar, de você descrever e de você replicar e gerar nas pessoas. É muito mais fácil criar uma peça dramática que vai causar impacto negativo do que impacto positivo. Sim. Muito mais fácil. Muito mais fácil. É só você replicar uma situação que todo mundo passou, uma perda. Entendeu? E cria um negócio pra criar experiência positiva. E é engraçado, porque quando alguém faz algo que as pessoas se sentem bem, aquela pessoa é vista como superficial. E é muito, muito louco isso. E é a gente que tem que escrever alguma coisa, não que eu escreva pra humor, mas escreva pra tudo que é coisa. A gente sabe na hora do vamos ver que é bem mais fácil. É só você ver se algum filme de comédia já ganhou o Oscar. A dificuldade que um comediante tem. Ele ganha o Oscar quando ele faz um drama. Então, isso sim, sem dúvida. É muito engraçado, né? Porque o valor tá invertido nisso. A gente gosta de se sentir bem. Isso tem um valor imenso na vida, justamente o que combate os aspectos negativos. Uma das coisas que combate as experiências negativas. É muito mais difícil de fazer. E na hora do vamos ver essa história, você vai dar o Oscar pro cara porque ele fez algo sério, triste e tal, tá sentindo uma merda. Eu acho que a inteligência artificial vai demorar mais para chegar na nossa área. Eu também acho. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Porque é mais fácil ela reproduzir um drama. Claro. É 1000 vezes mais fácil, eu não conheço. Eu já mexi na prática, já botei meu pessoal para ChatGPT e outros algoritmos geram humor ruim. Simples assim. Tá? Deve ser ele vai na média, né? Vai na média. No que já é esperado, né? Abaixo da média. Não consegue surpreender. Abaixo da média. Existem censos humanos. Censo quer dizer assim, pensa nas intuições simbólicas, tá? Então, por exemplo, a intuição simbólica sobre o amor. Então, a gente tem o senso do amor. Tem a da cordialidade. A gente tem um senso. Não é bem uma emoção, não é um sentimento, é um campo inteiro de vários sentimentos e emoções que acontecem ali dentro. O humor tem um quê de senso, tem múltiplos humores e tal. O senso do humor é um dos mais difíceis que eu conheço para algoritmo. Então assim, ele é ruim em todas as esferas, não é só que ele vai no caminho do meio. Ele é ruim para criar beat, ele é ruim para criar uma coisa maior, ele é ruim de tudo. Porque é muito mais difícil, não é simplesmente por uma questão de é porque o humor precisa ser mais transgressivo. Tem tudo isso, mas computacionalmente, veja, você tem uma área específica de sentimentos negativos, não uma só, mas você não tem área nenhuma de sentimento positivo, você percebe? Sentimento positivo, você foi evolucionariamente selecionado para evitar de maneira imediata aquilo que ameaça a sua existência.
porque evidentemente seus genes não se propagam se você ignorar esse pequeno detalhe da vida. Só que você não tem uma pressão do mesmo tamanho, da mesma magnitude, para a busca da experiência positiva. Você pode dizer, não, mas tem pro prazer, tanto que a gente tem circuito dopaminérgico que fica viciado. É o total equívoco chamar isso de alinhamento à felicidade e as experiências, por exemplo, positivas do humor. Tanto que não é assim. Você põe a pessoa na ressonância, não é verdade que o que ela tem é um monte de atividade dopaminérgica e tal, aquela coisa que por exemplo a gente vê muito na internet, essa discussão. Não é, tá errado, não é assim que funciona. É muito mais sofisticado, é muito mais sistêmico. E isso... Você já botaram uma pessoa engraçada fazendo piada assim, vendo o que Não, como é que acontece? Você bota a pessoa fruindo, né? São duas coisas totalmente diferentes, né? O que faz a piada, entrega, e o que recebe. Inclusive são competências diferentes. Só abrindo parênteses, uma coisa muito interessante. Você sabe que você, como você é um gênio absoluto, você sabe que... mas é fato, isso é normal, né? Depois a gente já tá naquela fase da vida. Sério, ô Hélio, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Já tá naquela fase da vida que tanto faz. Tanto faz. Mas enfim, então você imagino que você saiba melhor do que ninguém. Existe uma diferença muito grande entre duas competências extremamente valiosas: criar humor e saber fruir, aproveitar o humor. Essa segunda é difícil também. São duas diferentes. Então, tem gente que tem uma incapacidade. Né? E tem o meio termo. Tem a pessoa também que ela é completamente, com respeito a ela, carinhosamente, vou chamar ela de idiota. Porque daí pra ela tudo é engraçado. Ela não tem o senso fino de que uma piada é melhor do que a outra. São todas do mesmo nível. Esse é outro que tem pouca sofisticação pra entender a gradação, a coisa. Não consegue dizer que esse daqui é mais legal que esse, porque é tudo engraçado, eu rio. Isso eu diria que é a grande maioria. Tem, assim, a inteligência é nota 4, no máximo 5 na escala da inteligência da fruição do humor. Mas enfim, então essa parte da construção não tem estudo praticamente, tá? Não tem, porque é muito difícil. Tem uma máquina chamada NIRS, espectroscopia infravermelha, que você consegue colocar no cérebro da pessoa e a pessoa sai andando, se movimentar, mas mesmo assim é um bagulhão. O resto você tem que botar no fundo para fazer isso dentro da ressonância, da cápsula, que faz barulho, você fica parado. Não é um negócio que favorece a entrega do humor. Agora, fruição tem. Então você põe a pessoa com fone de ouvido, telinha, ela vê e você vê o que acontece no cérebro. Tem pouco, porque justamente a gente vive um mundo que valoriza as coisas ao contrário. Na hora do vamos ver a coisa mais importante, na hora de dar valor mesmo é a menos importante. É um mundo estúpido. Mas tem. E o engraçado nunca é uma área específica do cérebro. É circuitaria. E é diferente quando você vai causar medo, causar coisas assim, entendeu? Reações de aversão, nojo. É sempre no mesmo lugar isso. Relativamente, vamos dizer que é muito mais assim, a funila e tal. Eu conduzi o único doutorado que eu me lembre no Brasil sobre isso. Tive um aluno conduzindo, um aluno meu de doutorado fez um doutorado sobre essas experiências, por exemplo, do humor versus do terror versus da aventura, então essas experiências narrativas assim. Mas a gente não entrou muito profundamente na discussão sobre como, dentro do humor, as diferentes formas e as gradações, as coisas mais hilárias, as menos hilárias, como elas funcionam. Tem algumas coisas por aí, sempre é essa história. É muito sistêmico, assim, é um negócio do cérebro todo, assim, e por isso que é difícil você reproduzir com o algoritmo. A gente definitivamente não sabe, a gente é algo muito intuitivo. É que nem assim, tava pensando aqui no Gerson, canhotinha de ouro, dá aquele lançamento na Copa de 70 que vai no peito do Pelé lá. É uma coisa do além. Ele não tem exatamente o cálculo na cabeça dele de qual é a força que ele tem que impor, o ângulo que ele tem que chutar na bola, sabe? É uma coisa que é um conjunto de coisas ali que acontecem, né? Até o Luiz Antônio Simas fala sobre o Garrincha, que perguntaram pro Garrincha como é que ele vai dar aquele drible. Aí o Garrincha falou assim: o meu corpo tem vontade de fazer aquele negócio e manda um comando pro cérebro. Que legal, é um gênio. Que coisa. O Garrincha era um gênio demais, absoluto. Cara. Demais. Que sacada. O corpo é que manda no cérebro. O Lenny pode mandar essa quando a namorada dele pegar ele traindo outra pessoa, né? É verdade. Falou, meu corpo mandou um recado pro meu cérebro e quando eu vi já era tarde demais, né? Agora, olha o ato falho, né? Quando ele pegar, a mulher dele pegar ele traindo outra pessoa, não é com outra pessoa, traindo a outra. Tem a terceira, que o Lenny é um evangélico não praticante, né? Estamos nas pistas. Se vocês quiserem... Olha, eu acho que o humor serve para duas coisas. A primeira delas é para você justamente identificar como
às vezes as coisas que a gente acha, as coisas sisudas, as certezas, as coisas que a gente tem muita confiança, elas são bem mais frágeis e lábeis do que a gente assume. Então o humor tem esse papel. Pode ver, a gente um clássico do humor é você tirar sério daquilo que é, tirar sarro daquilo que é muito sério, o ditador e tal. Isso tem um lado nas próprias pessoas. Então você tirando sarro disso, você relativiza certezas. Relativizar certezas tem como uma das grandes funções você reduzir a ansiedade. Então a hora que você, sabe assim, por quê? Porque você leva tudo muito a sério e tal, então as preocupações vêm à tona. E aí, o que isso faz? Isso intoxica o seu organismo de cortisol, você fica com excesso de cortisol e inclusive uma das consequências prováveis, você tem duas grandes linhas de morte, né? Câncer e as coisas ligadas à arteriosclerose. E as duas são aumentadas, então coração e tal, as duas são aumentadas por cortisol excessivo continuado. Então a hora que você traz um pouco dessa leveza para você mesmo, não é só, você traz essa sabe assim, essa capacidade de sair um pouco do personagem tão sério, que precisa atingir as coisas, que precisa ser perfeito ou perfeita e tal, e opa, peraí, deixa eu rir um pouco também de mim mesmo, deixa eu relativizar um pouco e aí baixa a ansiedade. A segunda é direta, imediata. Quando você ri, você libera endorfina, dopamina. Existe uma questão toda de musculatura que às vezes as pessoas dão menos importância, mas ela é super importante. Então, por exemplo, toda a musculatura, assim, os seus pares, seus 12 pares de nervos cranianos que vão fazer você dar aquela risada, porque o rosto todo é mexido pela risada. Isso em si gera um efeitinho, gera um prolongamento desse efeito, assim. Então isso te traz um pouco de leveza e também ajuda, vamos dizer assim, na reciclagem dos seus processos mentais e garante que você viva melhor. Mas eu acho que o principal aspecto é esse primeiro. A hora que você dá um pouco de leveza, sabe assim, você não é tão sério assim, você não precisa se cobrar tanto, assim, o mundo é cheio de coisas que são assim, tudo tá sério, a pessoa vai conseguir, mas no fundo ela não vai conseguir nada, não tem sentido, há um absurdo, como o Camus falava, né? Há um absurdo nas coisas. E a hora que você entra um pouco em contato com isso, você fica um pouco mais leve, menos ansiedade, e aí benefício para sua saúde mental. Existe mesmo aquele distúrbio que a pessoa não consegue segurar a risada? Claro. Que nem mostra lá no Coringa? O que é? Não é que não consegue segurar a risada. Você tem, assim, várias pessoas, isso é muito comum, tá? Você tem situações que são muito mais sistêmicas, tá? E uma das coisas é essa ausência de filtro em relação às experiências que vêm à tona. Porque a gente o tempo todo está modulando, a gente no mundo do bom senso, está modulando um pouquinho isso para que a gente tenha um encaixe social maior. Então, esse é tipo de sintoma de baixa adaptabilidade social. E você tem diferentes maneiras como isso pode acontecer. Então, uma coisa típica é assim, tem muita gente que tem, por exemplo, assim, um acidente vascular, uma coisa assim, tem um problema, acontece um probleminha, e aí algumas manifestações dessas que deveriam estar sendo moduladas socialmente não são. Tem um caso tem um caso clássico do paciente HM, um sujeito que teve o cérebro atravessado por uma barra de ferro. Pô, é muito interessante, entendeu? E aí algumas funções decisórias foram afetadas. Então, o que era afetado na prática? É essa adaptabilidade social, porque ela é complexa, ela é uma coisa que do ponto de vista evolucionário veio depois, porque naturalmente depende de existir esse ambiente social selecionando, e você vê, há 12 mil anos atrás a gente fez a transição para o sedentarismo e aí para a construção de sociedade, uma coisa super nova, entendeu? Não que antes não existissem agrupamentos, isso total, mas eles eram muito mais simples e as pressões sociais, portanto, eram menos sofisticadas. Então tem isso. E aí a gente pode dizer que essas coisas se manifestam em diferentes transtornos e também em condições que não são bem definíveis assim, como, sabe, como doença nem nada. Então, por exemplo, tem gente que meramente por vir de ambientes que são completamente disfuncionais, também tem umas coisas esquisitas. Socialmente elas são absolutamente impróprias. E uma das coisas impróprias é isso. Tirar sarro na cara dos outros, assim. Não de maneira... Tipo, tem uma coisa que às vezes não tem graça, não é divertido. É uma outra convenção que eles têm, social. Sabe essa pessoa que faz assim? Que coisa de louco. Depois de show, o cara vem bater na tua bunda porque acha que é engraçado. Entendeu? É disso que eu tô falando. Tipo, ele...
Você tá fazendo piada no palco, é óbvio que você quer tomar uma passada de mão na bunda. Porque você é engraçadão, então, né? Sabe esse tipo de... Perfeito. Não, isso é... Cara, várias pessoas apertando sua bunda e falam, meu, que isso, cara? E aí? Legal, A gente cria uma intimidade, o cara não entende. Você chega no seu proctologista e mete o dedo no toba dele e fala, caraca, ó. Não tem essa liberdade com outros profissionais, né? Verdade.